Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do LideraCast, o podcast oficial do Lidera Agrotech 2026. E neste episódio, eu convidei mais um convidado especial para estar falando sobre um tema importante para você que é agricultor. Então, fica aqui com a gente, acompanha, porque teremos muitas informações valiosas tragas aqui pelo José Roberto, que faz parte da Brapex. José Roberto, antes da gente iniciar essa conversa que é tão importante para os agricultores, primeiro eu gostaria que o senhor falasse uma palavra que, na sua opinião, melhor representa o Lidera Agrotech. A palavra seria oportunidade. Oportunidade, perfeito. E, José Roberto, você que trabalha nessa área de mercado de exportação, o que a gente vê é que cada vez mais há uma necessidade do agricultor ele investir nesse mercado para poder agregar valores aos seus produtos. Inclusive, eu visitei uma fábrica que faz esse processo de exportação de mamão e eles falaram que, infelizmente, os produtos que a gente produz aqui na região, né, o mamão, outros produtos também, banana, eles acabam não sendo tão valorizados quanto os produtos exportados. E mediante a isso, José Roberto, a gente sabe que é importante ter alguns cuidados. Então, forneça essas orientações, esses cuidados que os agricultores devem ter para poder se enquadrar dentro desse mercado? Perfeito. Como a gente sabe, já há algumas décadas, com a vinda da globalização, hoje o mercado, ele queira ou não queira, é internacional. Se você produz qualquer tipo de alimento e não está adequado às regras internacionais, outros competirão com você nessa mesma atividade, né. Eu me lembro quando criança, minha mãe pedia para ir ao mercado, falava: "Traz o leite do seu Zé lá, que ele trouxe hoje cedo do sítio, pega o feijão do fulano, o arroz do ciclano". Hoje já não existe mais isso. Se você não tem competitividade para colocar o seu leite a preço, qualidade e custo para venda, eles vão importar leite e vai competir diretamente com você. Então, com essa globalização, o que que aconteceu? Nós que produzimos alimentos precisamos entender que nós estamos competindo com o mundo, mesmo vendendo no mercado interno. E para isso, então, temos que acompanhar essas evoluções que houveram, né? Nas últimas décadas, nós tivemos aí uma agregação de valor nos produtos, principalmente de alimento, que vai além da qualidade intrínseca do produto, de sabor, de qualidade, de aroma. Por quê? O cliente hoje, e inclusive nichos de mercado nos grandes centros brasileiros, quer saber como esse alimento foi produzido, qual foi a responsabilidade social na produção desse alimento, qual a responsabilidade ambiental, se esse alimento oferece risco ou não, se está contaminado com qualquer produto químico ou biológico e assim por diante. Então, a orientação que a gente sempre passa para os produtores rurais, e nós estamos aqui numa região de exportação, né, não só de mamão, nós somos maior produtor de mamão e exportador de mamão brasileiro. Nós somos maiores produtores de pimenta do reino e exportadores de pimenta do reino. Somos o maior produtor de café conilon e exportador. Gengibre nem se fala, cacau, grande produção de cacau e exportação. Então, assim, o produtor precisa estar antenado nessas questões. E são coisas simples, nós não temos, assim, grandes dificuldades. Para a questão social e ambiental, a nossa legislação é mais severa do que o mercado nos exige. Então, atender à legislação social e ambiental, nós estaremos totalmente adequados. Agora, precisamos ver a forma de produção. E aí nós falamos na qualidade final desse alimento. O mundo inteiro, qualquer um consome alimento por saudabilidade, ou seja, para a nossa saúde. Ninguém quer consumir um alimento contaminado, que vai lhe trazer prejuízos à saúde. E aí é que está
a questão? Hoje, os olhos do mundo inteiro têm voltado para que nós consigamos fazer produtividade, mas com qualidade final e segurança do alimento. Quando a gente fala em segurança do alimento, a gente precisa voltar um pouquinho e analisar quais as possibilidades de contaminação que eu posso causar na minha área de produção. Então, nós temos contaminações físicas, biológicas, químicas. As contaminações físicas não são tanto problema, porque o nosso café, a nossa pimenta, o nosso mamão vai passar por um processo pós-colheita e elimina esses problemas. Por exemplo, a pimenta, o galho, a folha, a pedra que vem no meio, ele passa por um processo de limpeza e elimina todos os contaminantes físicos. Agora, o grande complicador hoje, para alguns alimentos, está sendo a contaminação biológica e para outros a contaminação química. Nós vemos aí a nossa pimenta do reino no mercado, que antes tinha um problema sério, que começou com a salmonela lá no início. O setor não se adequou de forma correta e foi aumentando o aparecimento da pimenta no mercado, principalmente europeu, contaminado com salmonela. Antes, nós tínhamos aí uma amostragem a cada 100 embarques, que passou a cada 50, a cada 20. Depois nós tivemos 100% dos nossos embarques avaliados e começou a aparecer a salmonela, tudo quanto é envio. E aí a Europa, então, toma essa decisão e aí o Ministério da Agricultura teve que avançar isso e aí brecou a exportação e impôs a adequação ao produtor. Uma coisa que poderíamos ter feito lá atrás, que não fizemos e aí pagamos um preço caro. Hoje, muita pimenta nossa é vendido no mercado marginal e não no mercado de maior valor agregado, que é o mercado europeu. Por quê? Porque nós não temos um sistema de produção adequado que elimina essa contaminação. Tá? A contaminação biológica, ela é uma contaminação importante, porque nós temos casos, por exemplo, de empresa exportadora de manga em Petrolina que fechou as portas porque não conseguiu pagar indenização a consumidores americanos que foram contaminados com salmonela. Então, é um problema muito grave, né, a contaminação biológica. No caso do mamão, a gente tem também possibilidade de contaminação com salmonela. Por isso, tomamos todas as providências e prevenções com as boas práticas agrícolas para se evitar o problema. Haja vista que coisas simples, como não ter um sanitário na área rural e não higienizar bem as mãos para a colheita do fruto, a gente pode contaminar esse fruto com uma salmonela ou qualquer outra bactéria, qualquer outro micróbio, vamos dizer assim. Então, esse é um grande risco. E agora surge, além de tudo isso, já há algum tempo, no caso do mamão, que liderou essa exportação já há algum tempo, a questão da contaminação química, que aí é um problema sério. Por quê? Por se você pegar hoje a grade de defensivos químicos pro mamão, 70% deles eu não posso nem sonhar em aplicar na lavoura, porque se eu aplicar, vai aparecer o resíduo na análise multiresidual que os nossos clientes realizam, e aí eles vão destruir a nossa carga. E olha o prejuízo, não só de não receber nada por ela, vamos ter a carga destruída e pagar todos os custos. Então a gente fala assim, é muito sério. E não vamos só na questão da exportação. Hoje, nos grandes centros brasileiros, já tem monitoramento também com relação a defensivos químicos nos nossos alimentos. E se a gente não nos adequar nessa questão, a gente perde até o mercado interno. Então, quando a gente fala ao produtor, é bem interessante saber a diferença entre produzir uma commodity não alimento e produzir um alimento. E as nossas principais culturas de exportações são alimentos, todas elas, né? Nós estamos falando do café, do cacau, do mamão, do gengibre, da pimenta do reino, tudo está enquadrado como alimento. Então, o zelo ele se torna maior. E o produtor bem antenado quanto a isso, e hoje nós temos essa tecnologia disseminada. Nós estamos num evento na Lidera Agrotech, que nós temos à disposição todas essas informações aqui, para que a gente possa buscar orientação e produzir um alimento sem contaminantes nenhum. Então, o produtor ele sempre é bem-vindo num ambiente desse, para ele entender que a qualidade e segurança do alimento deixou de ser um adicional por preço. É uma realidade, e se ele não tiver esse alimento enquadrado nessas questões, ele pode ter um prejuízo sério em campo, né?
Perfeito, José Roberto. Inclusive, você falando, eu lembrei que os agricultores que têm, de repente, essa dificuldade, ele pode fazer parcerias, como, por exemplo, com a Bapex, né? Exatamente. Nós da Abrapex, institucionalmente, trabalhamos justamente esse apoio, não só às empresas exportadoras associadas, mas também os produtores que nos buscam, porque todas essas empresas têm também seus parceiros de produção. Então, nós estamos numa região onde o produtor de mamão, se ele quiser colocar o produto dele para exportação, ele tem muita opção de venda para várias empresas. Agora, o X da questão é o seguinte: o produto dele está adequado para exportar? Então, ele precisa buscar essa orientação. A Abrapex está aberta, a gente sempre realiza essas orientações a produtores, realizamos inclusive cursos, dia de campo, justamente para levar essa informação. Nós estamos com um programa atual mais voltado, por exemplo, para a linha de uma agricultura regenerativa, onde a gente busca mais o equilíbrio em campo e reduz, inclusive, por isso, a necessidade de aplicação de defensivos químicos. Nós não estamos falando aqui em abolir defensivos químicos. O defensivo químico tem a sua colaboração, a sua realidade e a sua importância no processo. Só que nós precisamos entender que ele não é a única ferramenta. O defensivo químico, ele é uma das ferramentas, né? Eu estou fazendo 35 anos de formado de agronomia e me lembro muito bem na nossa formação que o defensivo químico ele era apresentado como uma opção, mas a gente analisava outras dezenas de opções. Isso ficou meio que esquecido nesses últimos anos. E aí o defensivo passou a ser a única ferramenta que o produtor passou a usar. Isso está errado, porque o defensivo químico, como única ferramenta, ele causa mais desequilíbrio do que propriamente equilíbrio. Não só desequilíbrio no ambiente, causando mais pragas e doenças, mas também desequilíbrio econômico ao produtor. Nós estamos falando de um insumo que é caro, e que aplicado de forma errada é rasgar dinheiro. Então, o que a gente apresenta? Vamos buscar outras opções de conviver com pragas e doenças, evitando a necessidade de entrar com um químico logo de cara. Então, aí, essa linha da agricultura regenerativa, nós estamos desenvolvendo, né, por exemplo, o programa Mamão Resíduo Zero. Como eu disse, não é zero aplicação de defensivo, é zero resíduo na fruta, é segurança do alimento. Então, eu posso aplicar de vez em quando um defensivo agrícola? Sim, um defensivo que está registrado, indicado naquele momento, sim. Mas na maioria do tempo nós vamos fazer o controle biológico, que aí a gente provoca o equilíbrio na lavoura e aí reduz cada vez mais a aplicação de químicos. Nós estamos fazendo esse programa que temos denominado aí, né, o programa Arpia, Fazenda Sustentável, que é um diferencial também de certificação. Por quê? Porque você certifica a fazenda no processo. Então, toda cultura que você tiver dentro da fazenda, ela passa a ser certificada. Você não certifica apenas uma cultura. E qual o principal objetivo? Levar essa fazenda a ser sustentável, também na questão econômica. E grata surpresa nossa é que nós temos conseguido aumentar a produtividade e baixar custo. Isso é interessante. Então, mesmo que o produtor de pimenta ou de café, que vai colocar, ou de cacau, que vai comercializar a sua cultura via commodity, ele já leva vantagem, porque como ele baixou o custo, mesmo a preço de commodity, ele já tem uma receita maior comparada a outros produtores que continuam na produção convencional. Só que a gente sabe que esse produto passa a ter um valor agregado maior, porque ele está seguro. Então, eu não vou entrar num mercado com preço de commodity, eu vou buscar um preço melhor. E aí a receita do produtor se torna melhor e mais ampliada. Então, esse é um exemplo que a gente tem buscado, como os vários outros exemplos de tecnologia, de irrigação que a gente vê aqui hoje no na nossa região. Nós temos excelentes modelos e prestadores de serviço nessa área, né? Aqui na Lidera a gente tem aí pessoal qualificado para isso, questão de maquinário para reduzir justamente a mão de obra, principalmente aquela mão de obra que era mais pesada, né, para o trabalhador rural. Então, tudo isso são tecnologias que vêm colaborar com o homem do campo. Agora, o produtor não pode ficar quieto dentro da sua porteira.
Eu falo muito isso. Deixou aquela época que o produtor só cuidava dentro da sua porteira e só ficava lá dentro da sua propriedade com foco na produção. Não, ele tem que entender o entorno e principalmente o mercado, porque aí ele vai entender que vale a pena produzir com qualidade e ter uma receita muito maior do que pura e simplesmente produzir commodity, né? Inclusive, José Roberto, dando continuidade ao que você falou, você deixou muito claro aqui a importância do agricultor ele ter essa consciência, né, de trabalhar os produtos na lavoura de forma a reduzir os impactos, amenizar essa questão dos resíduos gerados. E a gente vê que cada vez mais o mercado consumidor está exigente. Inclusive, eu lembrei de uma situação aqui, onde uma empresa que trabalha nessa parte de pós-colheita, né, fazendo a limpeza dos frutos, o preparo, eles comentaram que foi necessário eles abrirem 2 marcas distintas, mesmo sendo os mesmos produtos da mesma empresa. Isso porque o pessoal, adotou uma crença de que o produto da marca X, ó, sendo da mesma empresa, hein? O produto da marca X tinha melhor qualidade do que o produto Y da outra marca que eles também têm. E são produtos que passaram pelo mesmo processo. Então, veja como é difícil você atender às exigências desse mercado consumidor. Então, querendo ou não, quando você trabalha para esse mercado de exportação, é uma forma até mesmo de se livrar desses tipos de coisas, né. Exatamente. Há um bom tempo já caiu aquela ideia, o produtor bem antenado, ele deixou de pensar que o cliente ou o cliente dele ou o consumidor final estava fazendo muita exigência e muito cobrança para ele e encarava isso como uma dificuldade de produção. O produtor antenado hoje vê que essas exigências é para o melhor bem-estar dele mesmo, porque quando a gente implanta boas práticas agrícolas, é para a saúde do próprio produtor e do trabalhador rural. Então, um benefício a ele e facilitar o trabalho dele, o produtor antenado começa a perceber que essas exigências do mercado também são boas para ele. Causa trabalho? Sem dúvida nenhuma. E o produtor não foge ao trabalho, a gente sabe muito bem disso. Dá trabalho? Dá, mas no fundo, melhora a qualidade de vida dele, melhora o trabalho e aumenta a margem e renda. E essa questão que você colocou é bem interessante também, porque a gente tem sempre aquele questionamento na Abrapex. Ah, mas o mamão bom vocês estão mandando para exportação, o ruim fica aqui no mercado interno e vende para a gente. Não, o mamão é o mesmo. Ou seja, numa unidade de produção onde eu produzo o mamão de exportação, eu vou classificar esse mamão, às vezes eu vou tirar 40, 50, 60% desse mamão para exportação e os outros 40 fica no mercado interno. O mesmo mamão, com a mesma qualidade. Qual a diferença? Que o mamão com menos mancha, com aparência melhor, ele vai para exportação, porque nós estamos falando de um fruto exótico lá fora. Agora, o mamão que tem aquela manchinha fisiológica, que tem uma cicatriz, a gente sabe que o sabor dele, o aroma é o mesmo. E a gente que conhece mamão não vai deixar de consumir um mamão desse por causa de uma manchinha fisiológica, por causa de uma cicatriz ou qualquer outra mancha de pele. Agora, a qualidade intrínseca do produto e a segurança do alimento é a mesma de exportação. Por isso que eu sempre oriento: quer comer um mamão de qualidade? Busque no supermercado próximo à sua residência um mamão que esteja com o selo de uma empresa exportadora. Porque aí você vai ter a certeza de que esse mamão foi produzido com total segurança, né. Então essa questão de 2 marcas é justamente isso, a gente tem um mercado com maior exigência, e aí a gente trabalha uma marca diferenciada, e um outro mercado menos exigente, então a gente trabalha uma outra marca para justamente não queimar essa ideia de um mamão de qualidade superior, né. Mas repetindo, a qualidade é basicamente a mesma e total possibilidade de produzir sempre uma mão com total qualidade. Inclusive, a gente fala, né, nós exportamos no máximo 5% da produção brasileira. 95% da produção brasileira de mamão fica no mercado interno. Então, nós não estamos falando de um benefício exclusivo para o cliente externo.
estamos também vendendo esse mamão de qualidade aqui no mercado interno. E para isso a gente precisa estar sempre antenado, né, porque aquela exigência do mercado externo já é uma exigência do mercado nacional. Agora, vamos tocar num ponto que é sempre delicado, que o produtor sempre nos questiona: "Ah, mas se eu fizer toda essa qualidade e o preço do mamão? Ah, nesse momento o mamão não está valendo nem colher no pé". Aí eu pergunto: qual é o mercado que o seu mamão consegue atingir? Se você está colocando o seu mamão para exportação, ele sempre vai ter um valor agregado interessante. Agora precisa ter essa qualidade, mas infelizmente, quem dita o preço do mamão é o mercado interno. 95% da nossa produção está no mercado interno, então não tem como pagar um valor acima do que o mercado interno está impondo. Agora, se você pegar um produtor que fornece para exportação, e parte vai para exportação, parte para o mercado interno, como eu disse, e outro que não fornece para exportação, ao longo do ano, faça as contas e me fala quem está melhor. Aquele que tem a opção de fazer um tipo exportação, ele sempre vai estar com a receita melhor. E aquele que não tem, pode estar no jogo aí. É que a gente brinca, né? Num ano compra uma picape zero, mas no outro ano vende o sítio. Então não dá para brincar de produzir alimento sem qualidade, porque você está sujeito a isso aí, né, não ter o encaixe do seu produto final. Isso não é só para mamão, é para qualquer cultura, como a gente está falando. Então a orientação é sempre: vou produzir com qualidade, porque no mínimo quando o mercado estiver ruim, eu tenho venda ainda. E o que acontece com aquele que não tem o produto de qualidade, quando o mercado está ruim, ele deixa até de colher, tem que jogar fora, né. Esse é o que a gente não quer, porque o produtor, despende todo o seu esforço, investimento e tudo, já pensou, e no final ele não colhe isso ou descarta a sua produção, isso é um prejuízo muito grande. Então o nosso papel é evitar esse problema. E sustentabilidade também é isso, sustentabilidade também é sustentabilidade econômica. Então precisamos também analisar esse tripé da sustentabilidade econômica do produtor e oferecer a ele opções de melhor receita. E na fruticultura a gente observa bem isso que você falou, né? É mamão, banana e outros produtos da fruticultura têm essa volatilização nos preços. Ao mesmo tempo que está alto, rapidamente cai e o agricultor às vezes está ali com o produto pronto para vender, só que se ele não tem essa qualidade, ele acaba ficando sem opção. Exatamente. E aí a gente fala de um outro ponto muito delicado. Nós temos, eu falo, nós temos excelentes atravessadores para comercialização dos nossos produtos no meio. Temos, mas também temos péssimos. Se o produtor não tomar cuidado, ele entra na mão de um atravessador, onde o único estrangulamento vai acontecer da porteira para dentro no preço. Isso aí é sério. A gente precisa, por isso, buscar sempre o acesso ao melhor mercado e direto. Tem casos que eu não consigo transpor num atravessador, tranquilamente, mas eu preciso fazer a escolha certa. Como eu disse, nós temos excelentes atravessadores, mas também temos muito oportunista no mercado. E quando agrega-se valor a um produto e o produto aumenta de preço no mercado, aparece gente de tudo quanto é lugar querendo comercializar o produto, né? Quando está ruim, foge todo mundo. Então o produtor precisa buscar essa parceria. É um contrato, ele precisa ter parceria ganha-ganha. Então ele precisa buscar quem é o seu parceiro de comercialização. Quanto mais direto ao consumidor, ao cliente final, melhor, porque ele consegue colocar esse produto com maior valor agregado e passando por menos atravessadores possíveis. Só que nem sempre isso é possível. Então escolha um bom parceiro, né? Eu repito, temos excelentes atravessadores e que realmente se preocupam com o arranjo produtivo e para com o produtor. Mas na maioria das vezes temos muitos oportunistas, né? E aí quer atravessar o caminho, acaba atrapalhando, não só prejudicando o produtor, mas atrapalhando o mercado como um todo. Porque um atravessador ele não tem noção, muitas vezes, do custo inicial até o processo e briga por esse custo para remunerar bem o produtor.
O oportunista, ele só chega, pega o produto e quanto mais ele ganhar em cima daquilo, melhor. E o produtor é que fica com a ponta final. Há quantos anos a gente vê? Você falou em banana, em mamão, na maioria das frutas. O que que acontecia? O produtor vendia em condicional, chegava a comercialização lá no grande centro, aí tirava a parte do comercializador, tirava a parte do vendedor final, muitas vezes que estava num Ceasa, aí vai tirando a parte do atravessador, o que sobrou fica para o produtor. E nem sempre essa sobra pagava os custos de produção. A gente tem que acabar com isso. Por isso que eu falo, o produtor tem que sair também fora da porteira dele e entender desse processo comercial e buscar o parceiro adequado. Nós temos muitos parceiros bons no mercado. É fácil de identificar. Você vê parceiros que estão aí há anos, há décadas no mercado fazendo trabalho sério. Vamos dar confiança a esses e evitar esses aventureiros aí que aparecem uma hora ou outra querendo comprar, às vezes, até o produto à vista, mas o pagamento à vista nunca aparece. Mas sabe o que é interessante? O interessante é que, geralmente, os agricultores que caem na mão desses atravessadores, pilantras, vamos se dizer assim, são aqueles produtores que geralmente estão iniciando, né, no cultivo de certa cultura. E aí, como que esses agricultores fazem para poder descobrir qual o melhor atravessador, já que eles não têm experiência? Então, tudo é planejamento. Nós temos, por exemplo, um problema sério aqui na nossa região, falando do mamão especificamente, porque todo mundo sabe que não há dobradinha melhor, economicamente dizendo, do que o mamão tendo a sucessão com o café. A gente sabe que isso é uma dobradinha fantástica, porque se você implementa bem o mamão acaba pagando a conta de implantação do café e você começa a colher o café já no lucro. Isso é uma dobradinha e a gente sabe que isso é divulgado. Só que muitos produtores fazem o quê? Eles querem o café. Eles não são fruticultor, não sabem produzir mamão, mas devido a isso vai e entra, sem planejamento. Porque se eu for entrar, mesmo que eu não tenha conhecimento da cultura do mamão, se eu sou um produtor responsável e antenado, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer conta. Eu vou chamar o consultor para que ele me mostre a forma correta de fazer isso. E aí eu vou fazer da forma correta. E aí não há problema, porque a informação está aí. Não é difícil encontrar. Agora, o grande problema é aquele que entra e só depois, quando ele começa a colher uma mão, que ele vai pensar no mercado. Aí, se você pegou uma época ruim de mercado, esqueça, você vai jogar seu mamão fora. Porque, como eu disse, está sobrando fornecedor para uma mão de excelente qualidade nesse aspecto. Lógico que determinadas épocas, agora, recentemente, nós passamos por uma falta de fruto, por questões climáticas e tudo mais, e fruto de qualidade. Entendeu? Então, o produtor que está antenado, ele faz primeiro o seu planejamento, busca o seu parceiro de comercialização. E como identificar um bom parceiro? É simples. Se o cara já está há 15 anos, 20 anos no mercado fazendo um trabalho, é um bom indicador de que ele realmente faz um trabalho sério, porque o próprio mercado peneira aquele que trabalha mal, que faz coisas que é inadequadas na comercialização. Então é fácil de identificar, não é difícil de identificar um bom parceiro, né? E aí pegar esse parceiro desde o início, falar, olha, o meu foco é produzir café. Só que eu vou introduzir o mamão por questões econômicas nessa dobradinha e tudo mais. Como que a gente faz para você garantir essa compra minha e nessa parceria? A empresa exportadora, por exemplo, as nossas associadas, com certeza vai dar a palavra que sim ou que não. Se ela tiver com vários fornecedores já, ela não vai permitir, obviamente, de uma forma, vamos dizer, irresponsável, de falar com o produtor: pode plantar que eu compro. Não. Agora, se a empresa vê na seriedade do produtor e tudo mais, numa parceria, ela vai dizer: não, pode plantar que vai ter mercado, a gente vai trabalhar o mercado do seu fruto. Aí ele já está com metade do caminho andado, porque na época da colheita ele já tem o mercado pronto e com valor agregado, porque o fruto dele vai dar parte de exportação
e ele vai vender para exportação e o risco de não recuperar o investimento é muito baixo. Então, mesmo o produtor que não tem conhecimento ou habilidade para a cultura, hoje a informação está a todo canto e tempo. E nós estamos numa região, como a gente sabe, de mercado de exportação, é fácil buscar informação aqui. E entre eles mesmo, os próprios produtores colaboram muito um com o outro de passar a informação e a tecnologia que está sendo utilizada. Fora isso, o corpo técnico, que a gente está bem servido na região, com muitos técnicos, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que dominam totalmente essa produção e pode dar boas orientações. Então, o caminho é esse, é planejamento, porque vamos pensar, produzir correto, importantíssimo, mas a comercialização é que vai dizer o sucesso ou não do seu empreendimento. Perfeito, José. E neste momento, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Perfeito, a mensagem que eu gostaria de deixar é fortalecer essa disponibilidade nossa, do corpo técnico da Abrapex, para acolher as demandas dos produtores, para entender um pouco mais sobre isso. Estamos abertos aí na região, conversar um pouquinho, fazer palestras sobre o tema, justamente para que eles possam entender um pouco mais disso e, quando fizer a opção para a fruticultura, já entre como um fruticultor experiente, ou seja, aquele que está antenado não só na forma de produzir a sua fruta, com segurança do alimento, mas também já visando o mercado. Então, a mensagem que eu levo é essa: busquem informação, saiam da porteira de vocês e venham a eventos como este para a gente conversar e trocar experiência. Inclusive a Brapex, ó, tá bem aqui de frente para a Arena Lidera. Basta você vir aqui conversar com o José Roberto, né, José Roberto? Você Isso está aí. sempre ali pronto para atender o pessoal e retirar todas as suas dúvidas. E continue aí, porque daqui a pouco tem mais convidados especiais que vão falar de temas importantes para você. Um forte abraço a todos.